Daniel na cova dos leões. Livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 28. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia o espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apressaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pela qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e lançando-o na cova dos leões, e falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores,
para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Quando nós lemos essa palavra, nós entendemos o quanto Deus é maravilhoso e o quanto o diabo trabalha com afinco para nos destruir. E eu quero deixar esse recado para vocês. Não desista da sua fidelidade, porque quando você é fiel, quando você coloca a sua vida diante de Deus com fidelidade, Deus te honra. E se existem pessoas que se levantam para te destruir no seu trabalho, na sua família, no meio onde você vive, entre os seus amigos, inventando histórias, fazendo decretos de mentiras, tentam agir de forma cruel para destruir a sua vida, pense em Daniel na cova dos leões. Como Jesus, ele foi mudo para a cova, ele não se justificou. Por que ele não se justificou? Porque não existia pecado nele. Ele não tinha feito nada contra o rei. Ele não tinha feito nada contra o povo, contra o rei Dário. Ele não tinha feito nada. Então dentro dele existia uma segurança. Então se você está diante de Deus com a segurança de que você está fazendo certo, que você não anda em pecado, não tem por que você se aborrecer, não tem por que você buscar a sua justiça diante dos homens. Não precisa. Deus te justifica. E quando a pessoa ela tem Deus, a própria pessoa ela acaba reconhecendo. Olha que coisa interessante. O rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel:
o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Ele te livrará. Interessante isso. A imagem que Daniel passava era de fidelidade a Deus. Então o rei tinha certeza. Só que o rei não tinha tido uma experiência com Deus. Mas Daniel já tinha experiência com Deus. Por isso que em momento algum Daniel ele não se justifica. E outra coisa mais interessante. De tudo isso aqui, a gente tira uma lição. Olha que coisa interessante. Quando eles levam Daniel para a cova dos leões, eles só levam Daniel sozinho para a cova dos leões. Não leva sua esposa, não leva os seus filhos. Mas quando a justiça de Deus vem sobre aqueles que se levantam contra você, não fica pedra sobre pedra, porque Deus ele faz justiça. Gente, entenda, quando você se levanta contra um ungido, quando uma pessoa se levanta contra o ungido de Deus, ela está se amaldiçoando, ela está trazendo sobre ela, sobre a sua família, as maldições de suas atitudes. Então, pense bem quando você se levantar contra um ungido do Senhor. Pense bem quando você for falar de um ungido do Senhor. O que você vai estar acarretando para a sua vida? A palavra de Deus está aqui para mostrar que Deus é fiel e que Ele luta pelos seus. Deus não livrou Daniel da cova. Por que Deus não livrou Daniel da cova? Porque Deus já estava com Daniel e ele foi para a cova junto com Daniel. Então não teria porquê de Daniel se desesperar, porque ele já sabia quem era esse Deus que ele há tantos anos vinha servindo. O quanto Deus já vinha trabalhando sobre a vida dele. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia o Deus que servia. Então ele não precisou buscar justificativa que fosse humana. Parem de buscar justificativa humana. Parem de querer justiça humana. Quando uma pessoa se levanta contra você, quando uma pessoa se levanta para falar alguma coisa que não é verdade, não precisem se aborrecer, não precisem se estressar. Os cristãos têm perdido a fé, a sabedoria, porque não veem a estratégia de Satanás. Eles fizeram o dito aqui. Daniel podia se justificar porque ele era um dos príncipes. Olha que coisa interessante. Ele tinha sido escolhido como principal, como primeiro, e a inveja tomou conta daquelas pessoas para destruí-lo. E no final das contas, quem foram destruídos foi quem se levantou contra ele. A palavra de Deus é muito clara. E aqui nos ensina que é melhor ficar calado, é melhor ficar quieto, sem se justificar. Porque quando você se justifica, você tira o seu advogado, que é Jesus, e se defende sozinho. Mas quando você deixa o seu advogado trabalhar por você, aí a justiça vem de maneira excelente e não demora. Eu quero deixar essa palavra para vocês com muito carinho, meditem nela, porque essa palavra é muito forte. Compartilhe, comente e deixe o seu like. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E agora eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, meu Deus, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus, envia os teus anjos, meu Pai, na vida dessas pessoas que ouvem agora, meu Pai, esse áudio, meu Senhor, esse vídeo. E eu te peço, meu Senhor, que o Senhor desde já repreenda, meu Pai, as investidas da inveja, do olho grande, das mentiras que se levantem contra essa pessoa, meu Pai.
Meu Deus, age de maneira poderosa sobre essas pessoas. Que o teu poder, meu Pai, a tua presença venha estar sobre elas. Dê a sabedoria necessária. Que o Espírito Santo de Deus guie você a toda justiça, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.